outros presos os escutavam. E de repente sobreveio uma tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aqui Paulo e Silas, eles foram açoitados, né? Porque eles libertaram uma mulher de um espírito imundo. E ali eles foram açoitados e foram levados presos. E ali na prisão eles estavam louvando e adorando o nome do Senhor. Mas eles não olharam a circunstância, as dificuldades. Eles estavam olhando a Deus, que pode tudo e faz tudo sobre as nossas vidas. Eles não estavam olhando para o lado, eles estavam olhando aquele que pode tudo. E ali Paulo e Silas louvaram e adoraram o nome do Senhor. E as cadeias foram quebradas, os alicerces foram destruídos. E ali eles podiam sair, mas eles não saíram. Porque se eles saíssem dali, o carcereiro ia se matar. E por amor à vida daquele homem, eles não saíram. Mas às vezes por amor de uma vida, o Senhor, Ele faz grandes coisas. E ali aquela vida daquele carcereiro, dele e toda a família dele, foram salvas, foram libertos. Porque Paulo teve uma sabedoria de não sair, mesmo as cadeias estando abertas. Amém? E que a gente venha nessa noite ter sabedoria. A hora de saber entrar e a hora de sair. Para glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. E eu passo a oportunidade ao Ministério de Louvor. A paz do Senhor, amém? Eu convido você a se colocar de pé para louvar aquele que é o grande que já está neste lugar, amém? Nós vamos entoar ao nome do Senhor porque Ele é bom, porque Ele é forte, porque Ele merece. Não fique preocupado com quem está do seu lado. Se preocupe em adorar ao nome do Senhor, em louvar ao nome do Senhor com sinceridade. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas. Pela fé toque Jesus, mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar. Pois a virtude e a unção, toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompa a multidão e toque nele.
virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompa a multidão e toque nele. O Todo-Poderoso já chegou neste lugar. Ele já está neste lugar. Ele já chegou antes de mim e de você. Um certo dia, uma mulher já não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança nela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Mas existia uma multidão, ela rompeu, tocou nele, foi curada. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção. Toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompa a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompa a multidão e toque nele, ele vai te curar. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, ele já chegou. Rompa a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já chegou neste lugar. Rompa a multidão e toque nele. O Todo-Poderoso já chegou. O Todo-Poderoso já chegou. O Todo-Poderoso já chegou. Ele está neste lugar. O Todo-Poderoso já chegou. Aleluia. 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 O Todo-Poderoso está aqui. Ele está lá fora, ele está na sua casa também. Ele já chegou aqui. Não há multidão que possa detê-lo, não, não pode, não. Não há problema que possa detê-lo, não há dificuldade. Não há dificuldade que possa deter o grande eu sou. Não há ninguém que possa o deter, porque Ele é o grande, Ele é o forte. Ele é imbatível, tremendo nas batalhas. Seu nome é grande, eu sou. Seu nome é grande, eu sou.
grande eu sou. Eu não sei se você está entendendo. Ele é o grande. Existe uma guerra que Ele se manifesta como grande. Ele se manifesta como grande. Eu não sei se você discerniu o ambiente para guerrear aqui, mas existe multidões que tentam nos impedir de guerrear. Mas nós dizemos: o Todo-Poderoso está aqui, e Ele é o grande eu sou, forte na batalha. Ele é o grande eu sou. A multidão que te impede de adorar não pode te deter, de dizer que Ele é o grande, de dizer que Ele é o forte, de adorá-lo porque Ele já chegou, porque Ele já venceu. Aleluia. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompa a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompa a multidão e toque nele, Ele vai te curar. Ele vai te curar. Ele vai te curar. Ele pode te curar. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. A cura logo vem, ela já chegou, não há como impedir. Os rios do Espírito de Deus estão passando por aqui. A nuvem da unção, ela repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Não há como impedir, não há como impedir. Não há como impedir. Não há como impedir os rios do Espírito de passar aqui. Não há como impedir de alcançar o seu propósito. Não há como impedir de penetrar os corações. Não há como impedir, não há. Não há como impedir de cumprir a sua vontade. Não há, não há, não há como impedir a tua mão. Não há como impedir a tua mão. Não há como vencê-lo. Não há como vencê-lo. Não há como vencer.
aleluia. Não há como vencê-lo, não. Grande e poderoso. Oh, meu Deus. Não há como vencê-lo, não. Não há como vencê-lo, não. Não há como vencê-lo, não. Não há. A cura logo vem, ninguém pode impedir ela de chegar. Não há como impedir. Os rios do Espírito têm liberdade para passar aqui. A nuvem da unção já chegou, ela repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, é hoje o dia de romper. Não há como impedir, não há como impedir, não há como impedi-lo. Hoje é dia de romper, hoje é dia de romper em adoração, hoje é dia de romper, hoje é dia de romper, e eu recebo a unção de Deus para romper. Você recebe também a unção de Deus para romper. Romper em adoração ao nome dele, ao nome dele digno de ser exaltado sobre a terra, ao nome dele digno de ser exaltado sobre os montes, ao nome dele digno de ser adorado entre os anjos. Ao nome dele és o grande eu sou. Santo, 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 santo é o seu nome. Forte, forte, forte é o Senhor. Forte, forte, santo, 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 santo é o seu nome. Santo, 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 santo. Você pode se unir para dizer que ele é santo. Santo, 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 santo. Santo, santo é o Senhor imbatível na guerra. É o Senhor imbatível na guerra. Santo, 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 santo. Glorifique, exalte e engrandeça aquele que é santo para os séculos dos séculos. Em nome de Jesus, agradecemos a nossa oportunidade. Glória a Deus. Hoje é dia de romper. E nós estamos aqui porque nós rompemos as nossas dificuldades, as nossas vontades, para poder estar aqui adorando aquele que é único e verdadeiro, que é digno de adoração. Nós rompemos as nossas limitações, porque o Senhor é poderoso para poder fazer aquilo que nós, com o nosso braço forte, não podemos fazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
esse Deus forte e poderoso, que entra na nossa batalha e na nossa guerra, e nos faz mais do que vencedores. Eu quero perguntar se tem alguém que quer dar um testemunho, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todos nós temos testemunhos. Todos nós temos algo para poder estar glorificando o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Glorifique o nome do Senhor. Deus é poderoso, irmão, para nos fortalecer. Deus é poderoso para nos dar vitória. É só nós crer no Senhor. Quando nós cremos no Senhor, Deus, Ele tem vitória para a nossa vida. Quarta-feira eu falei do testemunho, né, sobre que Deus tinha me dado vitória, que apareceu enfermidades no meu corpo, e isso aí, Deus tinha me revelado que tinha sido ataques espirituais, irmão. Então, quando Deus tem vitória para a nossa vida, o inimigo se levanta de todo lado. Queria que você abrisse aqui em Êxodo, capítulo 14, que a palavra de Deus vai dizer para nós. 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verás para sempre. 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Querido, nós estamos vendo aqui que era um povo que estava caminhando no deserto. E nós vamos ver ali que o povo, quando Deus estava fazendo os milagres, ele estava se alegrando. E quando vinha algo sobre a vida do povo, o povo murmurava, falava mal, dizia que ia morrer no deserto, porque Moisés tinha tirado eles do Egito. Se nós não tivermos cuidado, isso aí acontece nas nossas vidas até o dia de hoje. Porque Deus está dizendo aqui: por que clamas a mim? Diz ao meu povo que marche. É Deus dizendo: existe situação na nossa vida que nós não precisamos clamar mais ao Senhor. Deus às vezes já nos tem dado a vitória, mas nós às vezes não temos ouvido a voz do Senhor, irmão. E nós continuamos orando e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Então Moisés ali estava clamando porque o povo estava murmurando, porque os egípcios vinham para destruir com aquele povo. Ele falou: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Porque Deus já tinha dado autoridade para Moisés caminhar com aquele povo no deserto, querido. Então Deus estava dizendo: eu já vos dei autoridade. Deus tem nos dado autoridade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para nós orar em certos tipos de situações. Mas tem situações que Deus está dizendo: não precisa orar mais, é tempo agora de caminhar e é tempo de marchar, para que você possa ver a vitória na minha e na sua vida. Mas se nós não tivermos cuidado por causa das situações dos dias a dia que nós passamos, das perseguições, das coisas que acontecem na nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, nós murmuramos ao Senhor. Querido, uma inquilina saiu da minha kitnet há uns 8 meses atrás. Eu fiquei entre 6 a 7 meses sem essa kitnet alugada. Uma só não, era 2. Mas você sabe o que é que eu fiz? Eu falei: Senhor, a kitnet não está alugada, mas eu colocarei o dízimo das kitnets no teu altar todos os dias, todos os meses. Eu pegava o valor que era aquela kitnet, colocava o dízimo na casa do Senhor. E passou um mês, 2 meses, 3 meses, e eu falando para minha esposa: eu estou colocando o dízimo. Aí a minha esposa até falou: Eu falei: estou colocando o dízimo na casa do Senhor. Passou 6, 7 meses,
Aí viajei para o Nordeste, teve essa campanha de quebra de maldições. E a pastora, eu falei de uma situação da minha família lá na Paraíba, a pastora, ela orou comigo até um dia aqui. E quando eu cheguei lá, querido, foi assim, no Nordeste, quando você vai para lá no meio de junho, o que é que acontece? É um tempo muito pesado, que lá era 31, agora é 41 dias de adoração a santos, a imagens. E você vai lá, aí a gente fala, nós como cristãos, nós adoramos ao Senhor. Você quer ver o pessoal adorar? É os deuses deles lá. Minha mãe, ela senta ela tem três altares lá na casa dela. Ela chega às 6 horas da noite, ela liga a televisão, ela fica até 8 horas todos os dias, 8, 9 horas todos os dias, rezando e lendo os textos Pai Santinha dela lá. Todos os dias, querido, ela não perde um dia, ela e meu pai. Então eu cheguei lá, teve um dia que estavam minhas irmãs lá e eu comecei a pregar a palavra e falar de Jesus. Aí eu falei, mãe, a senhora está vendo cada uma imagem dessa? Eu falei, você é uma pessoa igual a mim, a senhora. Aí eu falei mesmo assim para ela, não existe ninguém desses daqui, ó, a senhora pode botar todos eles juntos, que eles não chegam aos pés de Jesus. Falei, Maria, ela é santa, João, ele é santo, Pedro, ele é santo, mas eles não são dignos de ser adorados igual a Deus. Aí minha mãe aceitando aquilo, né, mas aí meu pai, que ele é meio aqueles Paraíba meio rígido, falou, rapaz, como é que você está falando essas coisas, das imagens? Eu falei, não, eu falo porque eu tenho autoridade para falar e eles... Eu não estou falando mal deles, eu estou dizendo que eles eram santos também, mas eles não são dignos de vocês adorar Ele todos os dias. Aí falei, eu quero conversar com a senhora com o senhor e mãe, e nós vamos fazer uma oração. Eu fiquei 13 dias lá, querido. Quase no penúltimo dia, eu vim embora do Nordeste para cá. Meu pai todo dia ele fugia, e tem um irmão lá que é crente, eu chamava meu irmão para vir orar. Quando ele via tarde, meu pai sumia no mato, que a gente mora na roça. Vinha de manhã, meu pai sumia no mato, e era peleja. E eu pregando para minha mãe, pregando para os meus irmãos, pregando para a família. Aí o que aconteceu? No último dia, chamei, que eu estava lá, chamei eles, conversei, falei de Jesus. Aí ele falou mesmo assim, meu pai ainda falou mesmo assim para mim, você quer orar pela gente e está falando mal dos santos? Eu falei, não estou falando mal, eu quero fazer o senhor entender que existe um Deus maior do que eles. Não estou falando mal dele, eu estou dizendo para o Senhor que eles não são dignos de ser adorados, e neles tem poder para curar, eles não têm poder para lhe libertar. Por isso eu falei mesmo assim para ele, por isso que os nossos irmãos, nossa família está debaixo de maldições, porque vocês estão adorando isso aí. Falei, porque eu tenho 14 irmãos, querido, eu tenho 14, tá? Todos eles casaram e só 3 que estão casados com a mesma família. Eu, um que está lá no Nordeste, um no Nordeste e outro aqui. O resto tudo se separaram. Isso é maldição que vem se arrastando na família. Aí falei para eles que existia maldição no meio da família. Pedi para eles pedir perdão a Deus, orei pela vida deles, mas foi uma guerra, foi uma luta espiritual. E quando eu cheguei aqui no Rio, aí Deus me deu a vitória. A kitnet foi alugada, 2 kitnets foi alugada minha. E o rapaz entrou já com 1 ano de aluguel pago, o outro rapaz entrou, está alugada também. E eu quero dizer para você que quando Deus tem uma promessa na nossa vida, nós temos que ser fiel a Deus, seja na escassez, seja na abundância, seja o que for, nós temos que ser fiel ao Senhor, porque Deus é um Deus que pode nos dar vitória. Então, quando nós clamamos ao Senhor, e depois que eu cheguei do Nordeste, aí eu fiz um propósito no monte também, e nesse propósito eu falei para o Senhor, Senhor, eu sirvo a um Deus que é um Deus que gosta que a gente faça propósitos. Gideão fez prova do Senhor, então aqui no monte eu vou fazer uma campanha com o Senhor e eu quero fazer prova do Senhor, que verdadeiramente o Senhor é comigo na minha casa e na minha família. Então essa foi a prova que Deus me deu. Entenda uma coisa, Deus não só me abençoou nessa campanha que eu fiz no monte, mas Deus abençoou eu,
a minha filha arrumou emprego, minhas 2 cunhadas arrumou emprego, o meu patrão ganhou um título que ele pagava no banco de 40 mil reais, e o pastor que estava comigo na campanha abençoar a igreja dele com valor de dinheiro, o irmão que estava com a gente também foi abençoado. Isso tudo foi na mesma semana, no mesmo dia, na mesma semana. Então Deus é um Deus de propósito, é um Deus poderoso. Quando você faz prova do Senhor, a palavra de Deus fala mesmo assim, que Deus fala em Jeremias capítulo 1, 11, 12, 13, mesmo assim, que eu sou um Deus que velo para cumprir a minha palavra. Então Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de vitória. Então muitas das vezes nós estamos clamando ao Senhor, mas nós não fazemos prova de Deus. Senhor, igual Gideão fez, eu faço prova do Senhor, se verdadeiramente o Senhor é o Deus que está comigo. Foi isso que eu fiz, querido, e Deus abençoou. Amém? Não só abençoou, também que a sogra do meu irmão também estava lá com as 2 pernas cortadas por causa de uma doença que tinha dado, e a mulher nem sabia quem era Jesus. Eu falei de Jesus para ela, e ela entregou a vida a Jesus. Aí a minha cunhada, a gente fomos para o culto, Deus me revelou para mim que a mãe dela ia morrer. Eu falei para ela, prepare o seu coração que Deus vai levar a sua mãe. Então, eu viajei para cá na sexta-feira. Aí no sábado de madrugada eu cheguei aqui no Rio, que eu peguei dois aviões, né? Então, aí ficou sábado, domingo, segunda, quando foi na terça, eu profetizei para minha cunhada e meu sobrinho faleceu. Aí enterramos meu sobrinho na quinta-feira, sexta, sábado, quando foi no sábado, a mulher morreu. Mas morreu, eu fiquei feliz porque ela morreu com Jesus. Entendeu? Porque ela morreu com Jesus, mas era uma mulher de 83 anos, com as 2 pernas cortadas. Eu perguntei a ela se ela sabia quem era Jesus e se ela queria aceitar. Ela falou, eu nem sei o que é aceitar Jesus. Eu falei, então eu vou falar de Jesus para a senhora. Preguei a palavra para ela e ela aceitou. E Deus é um Deus de vitória, querido. Deus, quando você faz a obra do Senhor, quando você é fiel para o Senhor, Deus nos dá vitória. Creia no Deus a quem você sirva, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão resolveu, em vez de murmurar, né, adorar a Deus com as orações, buscando ao Senhor, e o Senhor fez o milagre, né? Então você nessa noite escolhe adorar ou vai murmurar? Porque Deus, Ele trabalha em meio às adorações. Na murmuração, a gente volta para trás. Quando a gente só vê a dificuldade, a gente volta para trás. Paulo e Silas resolveram adorar dentro do cárcere, na prisão. E viram o milagre que Deus fez na vida deles. Mesmo mediante aos açoites, né? O Senhor trabalhou através da vida deles com salvação e libertação também. Que a vida daquele carcereiro e da família dele foi salvo e liberto. Mas eles não olharam as dificuldades. Eles olharam a um Deus poderoso e confiaram, e ali eles louvaram e adoraram o nome do Senhor. Será que eu e você temos murmurado ou temos adorado? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele pode fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas, mas é necessário uma adoração verdadeira e genuína diante de Deus, porque Ele é o Deus que ainda sonda os corações. Ele é o Deus que sonda as mentes. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele trabalha a favor dos seus, mas é necessário estarmos com um coração igual de uma criança. Porque quem tem um coração igual de uma criança vai herdar o reino dos céus. A criança, ela perdoa com facilidade. Hoje ela briga, daqui a pouco
5 minutinhos já esqueceu, já está do lado do amiguinho brincando. Ela tem um amor, ela é humilde. E o Senhor fala na palavra dele que nós precisamos ter o coração de uma criança para herdar o reino dos céus. Vamos estar orando agora, né, pela igreja do Senhor. Eu vou estar chamando o pastor Francisco, tá, meu pastor, para o senhor fazer essa oração pela igreja do Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos, amém, queridos? Vamos se pôr de pé. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito da vida, Espírito da paz, Espírito Consolador, Espírito de fortaleza, Espírito da verdade, Espírito Santo que está aqui no vosso meio, grande e poderoso Tu és, ó Deus, Tu nos sonda, Tu nos esquadrilha, Tu nos conhece, ó Deus, por dentro e por fora, Pai. Senhor dos exércitos, aqui, Senhor da glória, diante desse altar, diante dessa tribuna, querido e eterno Deus, pois o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Ó Deus, neste momento, sonda, Deus, a mente de cada um que se encontra aqui neste lugar. Sonda, ó Deus, o nosso coração. Sonda o mais profundo do nosso interior agora, Pai. Senhor Deus, e tudo, ó Pai, que impede da nossa súplica, das nossas orações, ó Deus, chegar até a Ti, ó Deus. Senhor, que todas as barreiras, todos os impedimentos, não porque o Senhor, ó Deus, não tem o poder de receber, o poder de operar milagres, sinais, prodígios e maravilha, Senhor dos exércitos, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, não, Senhor. O culpado, Deus, não é o Senhor, porque Deus, a Tua palavra fala que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor, quando sai uma palavra só dos Teus lábios. Deus tem que cumprir, porque o Senhor é o Deus que traz existência da onde não existe, ó Pai. Senhor da glória, aqui nos encontramos, nos colocamos, meu Senhor, diante de Ti, a igreja missionária da glória de Deus, ó Pai. Senhor da glória, toma, Deus, as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Estende, ó Deus, as Suas mãos de poder, as Suas mãos de autoridade, as Suas mãos que traz toda a existência da onde não há, da onde não existe aos nossos olhos. Meu Deus, mas que nessa noite, ó Pai, que as Suas mãos estejam estendidas sobre a vida da MGD, meu Deus e nosso Pai, e que haja, meu Senhor da glória, e que seja agora, Deus, ministrada sobre a igreja missionária da glória de Deus, uma palavra só, ó Deus, nos seus lábios, para que o milagre, ó Deus, venha acontecer, ó Deus, neste lugar, nessa noite, nesse lugar, ó Deus, nas nossas vidas, meu Senhor da glória, neste lugar, ó Deus, para vidas os quais, ó Pai, estamos intercedendo, estamos colocando, apresentando agora, ó Deus, Senhor, toda a igreja missionária da glória de Deus nas Suas mãos. Senhor Deus, esses que se encontram aqui, ó Pai, aqueles, ó meu Senhor da glória, que não estão aqui, aqueles que não estão podendo, meu Deus, vir para a Tua casa. Senhor Deus, Tu bem sabes quais são, ó Deus, os motivos, quais as necessidades,
quais as fraquezas, tanto física, meu Deus, como espiritual. Tu sabes, ó Deus, as enfermidades, o qual, Senhor da glória, tem assolado a MGD, meu Deus, ao ponto, meu Senhor da glória, meu Deus, de muitos, ó Pai, não mais entrar por essas portas, Senhor Deus, mas o Senhor ainda é um Deus que levanta, ainda é um Deus que sopra o Espírito da vida, Xarabás, Senhor Deus e eterno Pai, e se porventura, meu Deus, alguém no vosso meio, eu falo ao vosso meio, Senhor, que pertence à igreja missionária da glória de Deus, mas se encontra, Deus está em pé, fala, anda, come, dorme, mas se encontra, Deus, como morto, se encontra, Deus, como aquele vale de ossos secos. Deus, sopra agora o teu Espírito Santo, o teu Espírito de vida, o teu Espírito que traz existência, o teu Espírito, ó Deus, que repreende, Senhor, afasta o espírito da morte e traz, Senhor, a vida. Senhor Deus, sopra neste momento, traga existência, traga, Deus, junto aos ossos, Senhor da glória, meu Deus, cria, Senhor, os nervos, tendões, a pele, a carne, meu Deus, coloca de pé, meu Deus, mas sopra o principal, Senhor, que é o teu Espírito Santo, o teu Espírito de vida, meu Deus, repreende, Senhor da glória, repreende o espírito da morte, repreende o espírito da enfermidade, repreende essa assolação, meu Deus, se porventura é por desobediência, meu Senhor da glória, é por algum pecado, meu Deus, tu tens o poder, Senhor da glória, de perdoar. O Senhor tem o poder, ó Pai, de encontro, ó Pai, essas vidas. Senhor, se revelar, Senhor, a tua igreja, meu Deus, o que falta, o que precisa, o que necessita, Xarabás, meu Deus, para que a tua misericórdia, para que o teu amor, o teu perdão, a tua graça, Xarabandará, venha sobre essa vida, para que ela se possa ficar de pé, se erguer, meu Deus, e nosso Pai começar a caminhar. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, sabemos, ó Deus, que a enfermidade só o Senhor pode curar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que fere, mas é o Senhor que sara as feridas. Sabemos que tu és o dono da vida. Meu Deus, visita agora toda a MGD. Meu Deus, as suas mãos é ilimitada, as suas mãos alcançam, Xarabás, os quatro cantos da terra, Xaraflá, subergam de faio. Então o Senhor tem o poder, Pai, das suas mãos, alcançar agora toda a MGD, alcança agora, Senhor, meu Deus, e decreta, Pai, uma só palavra, meu Deus, e tudo será resolvido. Meu Deus, os ossos ficarão de pé, não como ossos, mas como vida, Senhor, porque Tu és o dono da vida. Pai, assim oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, esse que vive
esse que reina e é poderoso para todas as coisas. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Deus que curava no passado é o mesmo Deus que continua curando nos dias de hoje. É o Deus que continua fazendo milagre. Ele curou uma mulher de um fluxo de sangue. Ele curou um cego. Ele curou coxo. Ele continua fazendo os mesmos milagres que ele fazia no passado, porque ele é o Deus de eternidade a eternidade. Ele continua fazendo os mesmos milagres nos dias de hoje, mas é necessário termos fé. A palavra do Senhor vai dizer, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele fará grandes coisas. Nessa noite, tem alguém aqui que está sentindo alguma dor? Tem alguém que entrou nesse lugar sentindo alguma dor? Então a gente vai estar... Peço os irmãos que venham até aqui à frente. A gente vai estar orando. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Deus que cura, salva e liberta está nesse lugar. Ele continua fazendo nos dias de hoje e faz infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diaconisa Clara, faz essa oração, por favor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, ó Pai, bendizer o teu santo nome nesta noite, ó Pai, pela vida das tuas servas que vieram aqui à frente, ó Pai. Visita o corpo delas do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai. Coloca uma gotinha do teu sangue no sangue das tuas filhas. Visita cada órgão das tuas servas hoje, Pai. E limpe, purifica o corpo delas de tudo que não provém do teu Espírito, meu Deus. Ah, Senhor, se foi uma seta, Pai, dardo inflamado do maligno, joga por terra, meu Pai, em nome de Jesus, porque Tu é o médico dos médicos por excelência. Aleluia, oh glória a Deus. Tu é quem deu sabedoria para os médicos. Oh Senhor, cuida das Tuas filhas, limpa e purifica o corpo delas. Vai no local, Pai, aonde está essa dor e arranca com a Tua mão poderosa, meu Pai. Faz algo novo hoje aqui, meu Pai, na vida das Tuas filhas, e que elas saiam daqui curadas, limpas e saradas pelo Teu poder, porque há poder no Teu nome, médico dos médicos, por excelência. Assim eu oro e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, com a certeza da cura e a libertação de todo o mal da vida das Tuas filhas. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Glória, glória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar nesse mesmo espírito de louvor, de adoração. Vamos estar louvando o Senhor, né? E adorando esse Deus que é justo, que é fiel, com as nossas orações. Eu vou chamar aqui o diácono Rogério para estar orando pelo nosso Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Inclui as comunidades, tá? Pai do Senhor para a amada igreja. Pai amado, Pai querido, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Primeiramente, ó Pai, te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, Deus. Pai, Tu é merecedor de todo louvor, de toda adoração. Deus amado, Deus querido, nesta noite, Senhor, coloca o Senhor, nosso país, nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que Tu venha estar conduzindo, Senhor, cada situação. Senhor, entrega o Senhor, no nome de Jesus, Brasília em Tuas mãos. Senhor, seja aqueles homens em Brasília, Senhor, no nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, que Tu venha fazer a Tua vontade sobre o nosso país, Deus, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, o nosso país é Teu, Senhor,
O nosso país, Senhor, é teu, Deus, em nome de Jesus. Senhor, Pai amado, Pai querido, também, Senhor, coloco, Senhor, as comunidades, Senhor, aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tu venhas entrar, Senhor, em cada comunidade, Deus. Senhor, no nome de Jesus, cessa, Senhor, as guerras. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, entra nos lares, ó Pai, nessas comunidades. Que tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre os lares. Em nome de Jesus, Senhor, já repreendemos todo espírito de morte. Em nome de Jesus, Senhor, Pai amado, Pai querido, esteja à frente, Senhor, no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, entregamos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, todo o Rio de Janeiro em tuas mãos. Senhor, cessa, Senhor, as guerras. Deus amado, querido, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, cessa, Senhor, no nome de Jesus, as mortes, ó Pai, nesses lugares. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, entregamos, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, Rio de Janeiro, o Brasil em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Brasil é do Senhor, né? Toda aliança que não louva o nome do Senhor, ela será, né, repreendida pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque tem um povo que se chama pelo nome do Senhor, que tem orado, né? E tem buscado a face do Senhor. Ainda tem um povo que tem orado, que tem se colocado na brecha para orar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Jackson, tu pode estar orando pelas famílias contra o adultério, em nome de Jesus? Participa para a igreja. Vamos ficar de pé, igreja, para estar juntos orando. Soberano Deus, é pela fé, Pai, que nós oramos. É pela fé, Pai, que nós cremos, meu Senhor. É pela fé, meu Senhor, que nós cremos que o Senhor está indo de encontro às famílias, Pai. É pela fé, Pai, que nós cremos, meu Senhor da glória, que o Senhor está indo de encontro aos filhos. É pela fé, Pai, que nós cremos, meu Senhor, que o Senhor está entrando nos relacionamentos, Pai, que estavam conturbados, Pai. É pela fé, Pai, que o Senhor está colocando tudo em ordem, meu Senhor. Pai bendito e Pai amado, nós te pedimos, meu Senhor da glória, porque cremos, meu Senhor, que a família, Pai, foi constituída pelo Senhor, Pai. Ah, Deus, o inimigo tenta incansavelmente, Pai, contra as famílias, meu Senhor, mas te pedimos pela fé, Pai, que o Senhor entre agora, Pai, nos relacionamentos, Pai. Ah, Deus, vai polindo aquelas alianças de casamento, Pai, e regando aquele jardim, meu Senhor. Ah, Pai bendito e Pai amado, que haja concordância, Pai, no meio deste casamento, Pai, que haja alinhamento, Pai, no meio deste casamento, que haja conversa, Pai, no meio deste casamento, meu Senhor da glória, porque o Senhor é um Deus organizado e requer tudo organizado no meio do teu povo, Pai. Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, tudo aquilo que se levantou, Pai, contra o casamento dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, caia por terra agora, Pai. Agora, meu Senhor da glória, no nome de Jesus, Pai. Toda palavra, Pai, que foi lançada, meu Senhor, contra os corações, Pai. Palavra que tenta resgatar coisas antigas, Pai, coisas do passado, meu Senhor, para ferir, meu Senhor, a tua serva, o teu servo, Pai. Nós aniquilamos agora, Pai, toda palavra, meu Senhor da glória, pelo poder que há no nome de Jesus, meu Senhor. Toda palavra, meu Senhor, que tenta entrar nos ouvidos sorrateiramente, meu Pai, como uma palavra que parece um fel, meu Senhor da glória, mas apenas parece, meu Senhor da glória. Nós te pedimos, meu Senhor, blinda os casamentos, Pai, blinda a casa do teu povo, Pai. Ah, Senhor amado, e os filhos também, meu Senhor da glória, aquele filho, meu Senhor, que não quer obedecer, Pai. Ah, Deus, o Senhor sabe como tratar, Pai. O Senhor sabe como tratar, Pai, e nós não devemos interferir o seu tratar, meu Senhor da glória. Ah, Senhor, eu te peço, meu Senhor, oh Deus,
Santo, poderoso. Aqueles pais, meu Senhor da glória, que muitas vezes, meu Senhor, estão colocando a mão onde não é para colocar, Pai. No meio do teu povo, no meio dos teus filhos, meu Senhor, tentando interferir certas decisões, meu Senhor da glória. Eu te peço, meu Senhor da glória, que teu Espírito Santo venha abrir a visão, meu Senhor da glória, porque existem processos, meu Senhor, que os nossos filhos têm que passar, meu Senhor da glória, e muitas vezes, meu Senhor, pais estão tentando, Pai, dar um jeitinho no meio deste processo, Pai, mas eu te peço, meu Senhor, abre a visão do teu povo nesta hora, Pai, abre a visão, meu Senhor, de cada um, meu Senhor, que tem um filho que está na adolescência, na juventude, meu Senhor, na vida adulta, Pai, e que o Senhor venha esclarecer, meu Senhor, o que o Senhor tem como propósito, Pai. Nós também, Pai, te repreendemos, meu Senhor, todo espírito do adultério, Pai, caia por terra agora, sai da igreja missionária hoje, no nome de Jesus. Nós continuaremos orando, nós continuaremos clamando, queira o inimigo ou não, esta casa é do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai, e nós não iremos nos calar, meu Senhor da glória, porque, Pai, uma aliança foi constituída, não para haver divórcio, Pai, não para haver divórcio, Pai, mas que haja união, mas que haja comunhão, meu Senhor da glória, e nós rejeitamos, meu Senhor da glória, toda palavra contrária, Pai, contra os relacionamentos, contra os casamentos, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor da glória, seja, meu Senhor, conosco, Pai, fortalece nossos casamentos, fortalece a nossa família, Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora chegou o momento de a gente adorar o Senhor com as nossas ofertas, né? Engrandecer o nome desse Deus que é, né? Tem dado a gente muito mais do que nós merecemos, né? E que não nos deixa faltar, né? O pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Diácono Mauro, ora pelas ofertas, por favor. Amém, querido? Levante suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, vai derramando, Senhor,
da tua graça, da tua misericórdia sobre a nossa vida essa noite, ó Pai. Meu Deus, vai abençoando a vida de cada um que está aqui presente, vai derramando, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, sobre sua casa, vai derramando as suas bênçãos sobre os seus filhos, jogando por terra, ó Pai, toda a amarração, meu Pai, que o Espírito, Senhor, Deus amado, devorador da finança da família, ó Pai, que o Senhor possa repreender essa noite, ó Deus, da vida de cada um, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, abençoa as suas mãos que trabalham, abençoa as suas empresas, abençoa os seus salários essa noite, abençoa, meu Pai amado, abundantemente, Senhor, derrama bênção sem medida essa noite, e abençoa cada um através das bênçãos que o Senhor derramou sobre Abraão, sobre Isaac e Jacó, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e todos digam... Agora eu quero chamar aqui a diaconisa Carolina, que é a mensageira dessa noite. Glória a Deus. Pastora Carmen, ora por ela, por favor. Bondoso Deus e Pai, louvamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Nesta hora, Senhor, a Tua igreja, entrega a Tua filha em Tuas mãos poderosas, meu Senhor, a Tua ungida, ó Deus. Que a Tua mão poderosa esteja de uma maneira extraordinária, Senhor, usando a Tua filha nesta hora, meu Senhor. Coloque as palavras em seus lábios, meu Deus. E que a Tua glória resplandeça, Deus, hoje neste lugar, através da Tua palavra, que é o nosso pão da vida, meu Senhor. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos. Atos 13. E o Senhor falou algumas coisas comigo durante esses dias. E hoje Ele falou algumas coisas também. E eu estou na total dependência do Senhor. Não que eu não esteja sempre, mas eu falei, Senhor, como é que eu vou falar certas coisas? Mas eu creio que o Senhor, Ele tem e sabe todas as formas daquilo que Ele quer passar para a igreja dEle. Amém? Atos 13, e vai falar assim. Havia na igreja... Vamos começar do 2. Do versículo 2. 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem disse foi o Espírito Santo. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. O Espírito Santo estava impelindo Barnabé e Paulo, e Saulo, para fazerem uma obra. E eles foram fazer essa obra. Só que queriam se levantar, como nós vemos através de alguns versículos e capítulos na palavra do Senhor, algumas pessoas para impedir a missão que o Senhor tinha dado e estava dando a alguns. Só que o Espírito Santo, ele é claro, olha, separa
e envia, e o resto ele cuida. Vamos ler lá no versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Aqui era João Marcos. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, que era aqui o Elimais. No meio do caminho, eles encontraram esse homem que era um judeu, era um mágico, era um mago, um feiticeiro, um falso profeta. O qual, lá no versículo 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O procônsul, o governador Sérgio Paulo, ele chamou Barnabé e Saulo, porque ele queria ouvir a respeito das coisas do reino, a respeito das coisas do Senhor. Só que Elimais, ele estava com o governador, ele estava com o procônsul. E ele não queria que este homem, que detinha um poder, uma certa autoridade naquela região, ouvisse acerca das coisas do Senhor. Porque quando alguém que está em um nível espiritual, isso falando no sentido de outros deuses, e ele tem domínio sobre aquele lugar, ele não quer que aquele lugar, ou quem governa aquele lugar, porque quando você domina quem governa, você tem autoridade. E ele não queria que a palavra do Senhor, que os servos do Senhor fossem levar a palavra do Senhor para aquele homem. E ele tentava impedir. Vamos voltar a ler. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Mas Sérgio Paulo era um homem inteligente. Ele chamou Barnabé e Saulo e ele queria muito ouvir a palavra de Deus. Lá no 8 vai falar, mas opunha-se Elimais. Eu acabei falando antes. O mágico. Porque assim se interpreta o nome. Procurava afastar da fé o procônsul. Ou seja, ele tentava impedir que a palavra do Senhor, que o que os servos do Senhor foram ali impulsionados pelo Espírito Santo a fazer, eles queriam interromper. E o Senhor me revelava nessa madrugada que o inimigo, ele tem tentado interromper algumas coisas que o Espírito Santo tem nos impelido a fazer. Só que nós não podemos deixar por medo, por falta de coragem. E o Senhor falava claramente, era só isso. Nós temos que permanecer na direção que o Espírito Santo deu. E quando eles foram impelidos pelo Espírito Santo, eles não foram de qualquer forma, eles se separaram, eles se santificaram, eles jejuaram. A palavra vai falar. E aqueles que estavam com ele naquele lugar, antes deles saírem para essa missão, eles imporam as mãos e oraram por eles. Então eles não foram de qualquer jeito, eles foram apoiados por uma igreja. Por isso que não devemos sair de onde estamos de qualquer forma para fazer coisas de qualquer jeito. Porque nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. E quando saímos debaixo dessa autoridade espiritual para fazer o que não fomos chamados para fazer, não conseguimos lidar com aqueles que têm se levantado para se impor sobre nossas vidas. Mas quando nós somos orientados e impelidos pelo Espírito Santo, o Senhor vai direcionar tudo.
8. Mas opunha-se-lhes ele mais, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul. Aqui ele queria impedir que a fé chegasse a este homem, que era um governador, ele era de alto escalão. Todavia, lá no 9, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, porque ele não foi ali de qualquer forma, ele, fixando os olhos, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Quer dizer, está tentando tirar aqueles que querem se consertar dos caminhos? Está pervertendo os caminhos daqueles que querem se corrigir? Está tentando tirar? Mas o Espírito Santo estava o direcionando. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego. Aquele que queria tirar a visão de alguém e tirar o propósito de alguém, ele ficou cego, ele perdeu a visão. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse. Aquele que queria guiar e tirar o foco das coisas do Senhor, passou a ser guiado porque perdeu a visão. Ele já não tinha visão, mas perdeu até a que ele tinha. Por isso, eu repito, que sejamos impulsionados pelo Espírito Santo e possamos obedecer o Espírito Santo, e sem o direcionamento desse Espírito que não venhamos fazer nada. Nada. E o Senhor continuava falando acerca de coisas do Espírito. Porque quem dá? Quem dá água viva? Como o Senhor fala lá para a samaritana: se tu soubesses quem te pede água, tu que pedirias. Olha que lindo. Aí a samaritana vai falar: o Senhor não tem nem balde, nem vasilha, e o poço ainda é fundo. O Senhor está achando que é maior do que nosso pai Jacó? E o Senhor: tu que me pedirias se tu soubesse. A água que eu dou jorra, água da vida. E quando nós tomamos posse dessa água, não precisamos buscar em outros lugares. Só que o que é que tem acontecido? Não por causa da água, porque a água é boa. O Senhor vai falar lá em João 4, ele vai falar da samaritana, e um pouco após, se eu não me engano, no 6, ele vai falar que ele é o pão da vida. Ou seja, ele dá de beber e alimenta, para dar sustento para que nós possamos fazer a missão dele. Lá no 4, o próprio Jesus vai falar, quando os discípulos perguntam: Senhor, come, mestre, come. Não, uma comida tenho eu para comer. Que comida é essa? Será que deram a ele de comer? Quem deu a ele de comer? Se a gente não estava aqui, ele estava falando com a samaritana. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai. E se Jesus, que era o verbo que se fez carne, que era Deus e que estava com Deus desde o princípio, importa que ele faça a vontade do Pai, imagine eu, imagine você. Por isso que em todo tempo temos que estar nos alimentando dele, que é água viva, que jorra, que é pão da vida, que alimenta. E nós precisamos estar em todo tempo nele, para que quando ele venha nos impelir, para que quando o Espírito Santo nos direcione, nós não tenhamos medo. Hoje eu vim para cá, eu confesso que eu não consegui escrever nada. E eu tentei, e só saiu umas coisas estranhas. E eu não consegui escrever nada. E o Espírito Santo falando, é dependência. Dependência.
porque eu estou falando sobre isso, dependência do Espírito, eu fiquei mais Jesus. Se der um branco, com o Espírito não tem branco. Ele vai direcionar. E eu estou falando isso agora porque o próprio Espírito Santo está me dando. Porque há 15 minutos atrás, eu cheguei aqui e a pastora já está gelada. Não que eu não confie. Estou degelando agora. Não que eu não confie. Mas é uma responsabilidade muito grande nós sermos direcionados pelo Espírito. Mas cada dia mais e mais o Espírito fala. E nós temos que ter a coragem de falar aquilo que Ele ordena. E ao mesmo tempo que aconteceu aqui esse levante contra a obra do Senhor, em outros momentos, nessa mesma palavra, nós vemos que vai vindo alguma oposição contra o Evangelho do Senhor. E tem várias, mas o Senhor me trouxe nessa. E voltando um pouco, só um momento, igreja. Ela em Simão. Está bem pertinho. Mas agora meu olho não está vendo. Isso, Simão Mágico. É 8 mesmo. 8, versículo 9. E é outro, só que ele vem de uma forma mais sutil. Capítulo 8, versículo 9 de Atos mesmo. E se eu não me engano, outra vez que eu preguei, eu cheguei a citar essa passagem. Mas não falei sobre ela. E aqui eu vou falar. Versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Todo mundo daquele lugar dava ouvido a eles, dizendo: este homem é poder de Deus, chamado o grande poder. Eles acreditavam que aquele homem falava das coisas de Deus porque ele fazia magias, porque ele enganava, porque ele iludia, porque aquele povo não conhecia a verdadeira palavra. Aquele povo não tinha encontrado ainda o verdadeiro poder de Deus. 11. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Já tinha muito tempo que ele estava iludindo o povo, que ele estava enganando o povo. Espírito de mentira, de sofisma. Parece até que é verdade, mas é mentira. E está enganando muitos. Muitos até que se dizem que são do Senhor. Muitos até que conhecem um pouquinho. Sabe por quê? Porque tem mistura. Porque tem mistura. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, porque Filipe estava, né, levando a palavra, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ou seja, a partir do momento que o Filipe começou a evangelizar, alguns iam crendo e iam sendo batizados. Aí o 13 fala assim, o próprio Simão abraçou a fé. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, o que ele fazia? Ele acompanhava Filipe, acompanhava bem de perto. Ele observava, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados.
ele observava os milagres. Ele observava a manifestação do poder. Ele ficava extasiado com aquilo. Só que aí, vai falar lá no 14 assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, ainda não tinha havido essa manifestação como já tinha acontecido em outros locais. Só que então, lhes impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo, ou seja, a quem Pedro e João impunham as mãos e oravam, era batizado. Aí o que aconteceu? Simão, que estava ali por perto, observando tudo, virou crente. Estava ali observando. Era como a sombra de Felipe. Viu? Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Quero isso para mim. Quero ser só batizado, não. Eu quero impor as mãos para batizar. Eu quero esse poder que dá isso aí, ó. Eu quero isso. Porque ele era acostumado a fazer as magias dele e todos adorarem e terem ele em alta conta. Tanto os mais afortunados como os menos afortunados, né? Aqueles que tinham mais conhecimento e aqueles que não tinham. Então ele queria aquilo. Aí o que ele faz? Oferece um dinheirinho. Mas ele ofereceu a pessoa errada. Porque quem ele ofereceu estava cheio também. E quando a gente tem o direcionamento de Deus, quando nós estamos cheios, não vem oferecer dinheiro, não. Não vem fazer aconchego, não. Não vem trazer suborno, não. Porque hoje, não é só dinheiro que oferecem. Às vezes alguém... E isso eu falo por mim. Porque, de vez em quando, eu sou convidada a vir trazer a palavra. E, às vezes, quando a gente sai, às vezes a gente recebe um elogio. E eu fico assim, glória a Deus, que foi bom. Mas às vezes eu fico assim, Senhor, não deixa vir sobre a minha vida nenhum espírito de vaidade, Senhor. Porque a glória é tua, a honra é tua. Gente, vocês não sabem como eu oro para estar aqui. Porque estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Mas não quero falar de outros. Mas o Senhor fala para falar mesmo. Não é só dinheiro. É status, é mídia, é amizade, é usar isso aqui para falar o que não deve, engrandecendo ou não, diminuindo. É usar isso aqui para falar o que o Senhor não mandou falar. É não ser impelido pelo Espírito Santo, é agir com o nosso próprio eu. O que me importa é que eu diminua e ele cresça. Então eu tenho que diminuir para que não importa se me ofereçam dinheiro, status, fama. O que me importa é que ele cresça. E aqui ele ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder. Eu quero ter esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Porém, Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Essa versão aqui é light do que ele fala. O seu dinheiro seja
contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Quem é que pode adquirir o dom de Deus por meio de dinheiro ou qualquer outra coisa terrena? Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Que forte. Ele até entrou no caminho, mas ele não era do caminho. Ele não entendeu o que era participar, o que era estar, o que era ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque se ele tivesse entendido, ele não tinha feito aquela proposta. Ele tinha, ora por mim, que eu preciso disso aí também. Ele não entendeu. E às vezes na nossa caminhada, no meio da nossa trajetória, acontecem momentos que é oferecido algumas coisas em troca de outras. E nós temos que aprender a falar não. E quando a gente fala o não, ou a gente nem responde, o que é que o inimigo faz? Eu não estou falando de gentil, não. Eu não estou falando de gentil porque gentil é quem serve a outros deuses, quem não conhece a Deus, às vezes ouviu falar. Eu estou falando de um povo que é ímpio, que é inimigo de Deus. Um povo que até às vezes conhece a Deus, e às vezes está até dentro da casa de Deus, mas não tem parte com Deus, é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Eu estou falando do inimigo das nossas almas que tenta contra nós em todo o tempo. Vem como um leão bramando e bramando e bramando. Só que nós, cheios do Espírito, alimentados com o pão da vida e com a água que jorra vida eternamente, nós temos força para dizer: aqui não. Satanás, eu já te vi, eu repreendo em nome de Jesus. Para negarmos aquilo que nos oferece. E às vezes é uma coisa que você precisa, é uma coisa que você quer, que você almeja, às vezes é um sonho teu. Tem gente que tem sonhos maravilhosos. E é natural a gente ter sonho, só que tem sonho que está dentro da vontade de Deus e tem sonho que não está. Outro dia eu li uma história de Chinho, era um peixinho. Ele queria ser locutor. Entrou no ar, morreu. O sonho dele era esse. Entrou no ar, morreu, porque não era o habitat dele. Você não pode querer estar lá fora se o seu habitat é aqui na presença, no lugar da presença do Senhor. Não tem como. Não tem como nos mantermos fora da presença se o nosso habitat, se o nosso natural é estar, é nos alimentar da presença. Aí, Paulo e Barnabé, eles continuam levando o evangelho. Continuam levando o evangelho. E como o inimigo não conseguiu impedir de uma forma, não conseguiu comprar de outra, o que é que ele faz? Vou jogar status nele, para eles verem que eles estão crescendo, para ver se entra aí um orgulho, uma vaidade. Aí lá em Atos 14, depois da cura de um coxo lá em Listra, vamos ler só o 13, do 13 em diante, para não ficar muito longo. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos.
e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Porque eles curaram. Eles estavam fazendo a missão deles no meio de vários povos, não só ali no povo judeu, não só em Samaria, eles foram para vários locais. E naquele meio tinha um povo que era politeísta, vários deuses. O povo politeísta servia a Deus de tudo. É Deus da cadeira, Deus do céu, Deus do mar, Deus de tudo. E no meio desse povo eles foram lá. E quando eles chegaram, eles manifestavam o poder do Senhor, que o Senhor tinha dado a eles. E o povo cria deles, só que aquele povo era tão idólatra, era um povo tão sem discernimento que começaram a adorá-los, querer levar a eles o louvor e dedicar aquilo como sendo deles. E o sacerdote, lá do templo de Júpiter, já vinha trazendo as coisinhas para sacrificar. Só que eles, cheios do Espírito Santo, não se permitiram de nenhuma maneira, nem esperaram. Olha, não, a gente não faz nada, quem faz é o Senhor. Eles deram a glória, a honra ao Senhor, que operou através da vida deles, mas que eles são canais. Assim como nós somos canais. E toda a honra, toda a glória é para o Senhor. E assim o Senhor me trouxe também essa passagem, porque às vezes, em meio a momentos que nós estamos... O certo não é falar isso, mas eu vou dizer, tem gente que no momento está em alta. Está sendo muito chamado, está sendo muito visto, está sendo muito posto em lugares de status. Está famoso. E em todo tempo, nós precisamos ter um cuidado para vigiar. Para que não sejamos exaltados no lugar do Senhor. E hoje é muito difícil, porque naquela época eles já estavam trazendo ali os cordeiros para sacrificar. Hoje não traz cordeiro. Hoje é mais sutil as coisas. Hoje é mais... Não, que ninguém me adora, não. E às vezes nós não estamos nos apercebendo. Às vezes nós estamos permitindo algumas coisas que não temos nos apercebido. Mas que o Espírito Santo possa se revelar a nós, para que haja transformação, para que haja libertação. E às vezes não é de nós, porque nós entendemos, mas às vezes é do povo. Mas quando não sabemos fazer como os servos do Senhor aqui fizeram, olha, nada é para mim. A glória é dele, a honra é dele, eu sou canal. Quem faz é ele, o dono da obra. Como eu falei no início, ele que dá água viva, água que jorra eternamente. E que eu, e que você, que nós não venhamos buscar dessa água em outras fontes. Às vezes nós passamos por momentos e a pessoa que prega, que louva, que canta, que faz e acontece, mas todo mundo é pessoa, todo mundo passa por um momento de enfermidade, de angústia, de dúvida, de cansaço. Aí entra na caverna, aí foge de Jezabel. Acontece, pode acontecer. É bom que aconteça? Não é. É bom que quando vir a gente sai daí, em nome de Jesus. Mas às vezes acontece. E nesse momento, quem nós temos que clamar? Quem nós temos que pedir socorro? De quem nós temos que nos alimentar?
Assim como fala lá em João, é do pão, é da palavra, que estava com Deus e que era e é Deus. Então, que em todo tempo nós possamos vigiar nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso caminhar. E que possamos ser direcionados em todo o tempo pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Até aqui.